Então, no vídeo anterior, a gente viu a definição do que é uma série convergente, como que a gente pode determinar se uma série é convergente ou divergente, né? E uma forma, então, é a partir da sua enésima soma parcial. Então, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês são algumas séries em que a gente consegue encontrar a enésima soma parcial. Tá? Começamos, então, por esse exemplo 2 aqui, a letra A, que seria, no caso, pensar na soma de n termos de uma progressão aritmética, tá? Uma sequência que a gente já conhece bem, né? Então, seja A1, A2, AN, é uma progressão aritmética de razão R. Bom, o que a gente quer saber aqui seria como determinar se a soma dos infinitos termos de uma progressão aritmética converge ou diverge. Então, eu pego aí a soma de n igual a 1 até infinito dos n termos desta sequência, né? Então, vou pegar e vou somar infinitos termos dessa progressão aritmética. Então, seria o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, e assim por diante, somando infinitos. Então, no caso, vai passar pelo enésimo termo e assim por diante. Tá? Eu tenho aqui uma soma infinita. Soma, no caso, de infinitos termos, tá? Infinitos termos. Isso aqui seria a série. Bom, a gente viu no vídeo anterior que para a gente verificar a convergência, a gente poderia olhar para a enésima soma, né? Enésima soma parcial. A enésima soma parcial, a SN, seria somar, então, o primeiro termo mais o segundo termo até o enésimo termo. E para por aqui. Aqui a gente tem a enésima soma parcial. E a gente sabe que se eu aplicar limite nisso aqui, e isso aqui for para algum número, então essa série aqui ela também converge. Agora, se eu aplicar limite e isso aqui for para mais infinito ou menos infinito, então é porque essa soma infinita aqui também vai divergir. Tá? Bom, a questão toda é que para PA, uma progressão aritmética, a gente tem uma fórmula para calcular a soma de n termos, né, dessa PA. E aí tem toda aquela dedução lá feita por Gauss, né, que notou, né, que se a gente somar o primeiro termo com o último, depois somar o segundo termo com o penúltimo, somar o terceiro termo com o antepenúltimo, dá sempre a mesma coisa. Né? E aí, se a gente pensar nessas somas aí, a gente descobre então que a soma de n termos seria a mesma coisa que tu fazer. Pega o primeiro termo e soma com o último, né? Certo? Tu está fazendo aí, no caso, tu vai ter que multiplicar aí pela quantidade de números que tu está somando, né? Quantos termos tu está somando, só que dividido por 2, né? Porque se tu fizer essa soma aqui, né, multiplicada por n, está contando duas vezes, então vem aqui e divide por 2. Tá? Muito bem. Então essa aqui seria a soma, a enésima soma parcial, quer dizer, soma de n termos de uma progressão aritmética, que é uma fórmula aí que você vê lá no ensino médio, né? Tá bom? Bom, aí vem a pergunta, essa soma aqui, ela converge ou ela diverge? Se eu pegar, então, infinitos termos, né? Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, você deve lembrar que o termo geral de uma PA é dado por A1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Então, essa soma parcial aí, a enésima soma parcial, poderia ser escrita assim, A1 mais, no lugar deste AN aqui, vou colocar então A1 mais N menos 1 vezes R, vezes N dividido tudo isso aqui por 2. Né? Assim, certo? Muito bem. E agora, se eu quero verificar se essa série aqui converge, ou seja, se eu somar infinitos termos, eu olho para essa enésima soma parcial. Ou seja, se eu aplicar limite em Sn com n tendendo ao infinito, o que eu estou dizendo? Eu estou pegando as infinitas somas, né? Então, estou já pensando aqui nessa série. Ó. Então, quando eu escrevo isso aqui, deixa eu puxar para cá, quando eu escrevo isso aqui, limite de Sn com n indo para infinito, eu já estou olhando agora para a série, que vai de n igual a 1 até infinito. Tá? E isso aqui seria a mesma coisa, então, que limite de tudo isso aqui. Ó. Deixa eu copiar. Assim. E aí vem a pergunta, isso aqui vai para algum número, será? Bom, embaixo é sempre 2, então não precisa olhar para ele, né? Em cima, A1 e R são números fixados, né? O A1 é o primeiro termo e R, no caso, é o termo geral.
E quem está variando aqui é esse n, aí esse n está indo para infinito, né? Então, observe que isso aqui vai acabar indo para infinito. Infinito. Isso aqui também vai acabar indo para infinito. Então, quer dizer, essa soma aqui, ela pode ir para mais ou menos infinito, dependendo do valor que esse R assumir, né? Se o R for positivo ou o R for negativo. Então, quer dizer, a soma de n termos aí de uma PA, quando tu joga para infinito, vai dar mais ou menos infinito, né? Dependendo do sinal, no caso, aí, do sinal de R, certo? Então, quer dizer, somar infinitos termos de uma progressão aritmética sempre vai divergir. Sempre ou vai ir para mais infinito ou então vai ir para menos infinito. E foi algo que a gente viu aqui, né, no vídeo anterior, primeiro vídeo, que eu somei infinitos termos de uma progressão aritmética cuja razão era 2, era positivo, deu mais infinito. Né? Intuitivamente a gente enxerga isso. Se eu pegasse uma razão negativa, até poderia ter termos positivos, mas iria acabar passando negativo, né? E iria para menos infinito, certo? Então, soma de infinitos termos de uma PA aí, no caso, é sem graça, né? Porque isso aqui sempre vai acabar divergindo, tá bom? Muito bem. Agora, se a gente pensar em soma de infinitos termos de uma PG, aí já começa a ficar mais interessante, né? O que acontece? Eu quero somar, então, infinitos termos de uma PG. Então, eu teria assim, soma de n igual a 1 até infinito de AN. E aí eu vou somar A1 mais A2 mais A3 mais AN e assim por diante. Somando infinitos termos de uma PG. Tá? Muito bem. Quem que seria a enésima soma parcial? Né? Como é que eu poderia descobrir a enésima soma parcial? Bom, a enésima soma parcial, a SN, seria assim. É o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o terceiro termo, mais o quarto termo. E eu vou fazendo isso até o enésimo termo. Assim. Muito bem. E aí vem a pergunta. Existe uma fórmula específica que me dá a enésima soma parcial? No caso da PA existia. A1 mais a n vezes n dividido por 2. Né? Para a soma de n termos de uma PG também existe, né? A gente consegue encontrar. Como é que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer isso aqui, tá? Rapidinho. Vocês devem lembrar, primeiro, que o termo geral de uma PG é assim. Primeiro termo vezes a sua razão elevada na n-1. Esse é o termo geral de uma progressão geométrica. Tá bom? Então, quer dizer, essa Sn aqui, ela seria assim. O primeiro termo mais o segundo termo, ele vai ser A1 vezes Q, estou colocando aqui no lugar do N, colocando 2, né? Seria, então, o segundo termo seria A1 vezes Q, aqui vai ficar Q elevado a 2 menos 1 vai dar 1. Mais o A3 seria A1 vezes Q, coloca para N igual a 3, vai ficar Q na 2. O A4 seria A1 vezes Q na 3, e assim por diante. E o enésimo termo está aqui, ó. Seria A1 vezes Q na N menos 1. Né? Eu quero encontrar uma fórmula. Eu quero encontrar uma fórmula para SN. Qual que é a jogada que eu vou fazer aqui? É o seguinte. Eu vou vir agora aqui nessa equação aqui e eu vou multiplicar toda ela por Q, que é exatamente a razão. E olha o que vai acontecer. Multiplicando por Q vai ficar assim. Q vezes SN, vai ficar então Q vezes SN vai ser A1 vezes Q, mais A1 vezes Q, então vai ficar A1 vezes Q ao quadrado, multiplicando esse termo com este aqui. Né? A1 vezes Q ao quadrado, vezes o Q vai dar Q na 3, mais A1 vezes Q na 3 vezes Q vai dar A1 vezes Q na 4, mais e assim por diante, eu vou somando, até chegar nesse último termo, que vai ficar assim, A1 vezes Q vai ficar N menos 1 vezes Q, né? Então, isso aqui vai dar exatamente Q, na N, assim, né? Muito bem. Bom, e agora? O que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aqui, então, Q na N-1, aqui eu tenho Q na N. Né? Eu posso vir aqui, eu tenho essas duas equações, eu tenho assim, eu vou chamar essa aqui de equação 1 e essa aqui de equação 2, certo? Bom, então eu posso vir aqui, eu vou subtrair essa equação
fazer assim, essa equação menos essa que está aqui. Tá? Vou subtrair, no caso, essa aqui dessa aqui, né? Ficaria assim, Sn menos QSN. Fazendo assim, ó. Eu fiz a flecha ao contrário. Estou fazendo isso aqui. Assim. Então, ficaria assim, Sn menos QSN vai ficar A1. E agora observe o que acontece. O A1 menos tudo isso aqui, o A1 não vai cancelar com ninguém, então vai ficar simplesmente A1. Agora, quando eu fizer A1 vezes Q menos esse A1 vezes Q, eles vão acabar se cancelando. A1 vezes Q ao quadrado menos A1 vezes Q ao quadrado, eles vão também acabar se cancelando. A1 vezes Q na 3 menos A1 vezes Q na 3 vão acabar se cancelando também. E assim vai indo. Né? E assim vai indo, tá? Então, o Q A1 vezes Q na 4 também vai se cancelar. Esse A1 vezes Q na N menos 1 vai acabar se cancelando com este anterior que está aqui. Então, vai cortar este aqui com o anterior que está aqui. E esse aqui não vai cortar com ninguém, né? Só que vai ficar, eu estou fazendo Sn menos QSN, então vai ficar menos este aqui. A1 Q elevado na N. Assim, né? Muito bem. Então, ficou assim. Deste lado aqui, eu vou colocar o Sn em evidência. Então, ficou 1 menos Q Sn igual a A1 menos... aqui eu já posso colocar o A1 em evidência também. Vai ficar 1 menos Q na N. E agora esse 1 menos Q, eu vou passar dividindo. Então, eu estou supondo que o Q aqui é diferente de 1, tá? Então, vai ficar AN é A1 dividido. E eu já vou escrever na forma como geralmente aparece nos livros, né? Vai ficar 1 menos Q na N dividido por 1 menos Q. Considerando aí o Q diferente de 1. Né? Assim. E aí eu acabei de descobrir uma fórmula para enésima soma parcial. Ou seja, eu acabei de descobrir uma fórmula para a soma de n termos de uma progressão geométrica. Aqui está aqui. A1 que multiplica 1 menos Q na N dividido por 1 menos Q. Então, quer dizer, para descobrir a soma de n termos de uma PG, eu preciso do primeiro termo, que eu vou ter. Eu preciso da razão, que eu descubro só olhando para os termos ali. E da quantidade de termos que eu estou somando, né? Que seria este n. Tá? Então, a soma de n termos de uma PA é assim. A soma de n termos de uma PG é assim. Agora, o que eu quero saber é a soma de infinitos termos de uma PG. Então, eu tenho que pegar essa enésima soma parcial aqui e jogar para infinito. Bom, como é que ficaria isso? Eu vou fazer aqui no cantinho. Eu vou só reescrever ela de uma outra forma. Ó. Sn, vou mexer nela assim. Ó. Vou escrever como sendo A1 dividido por 1 menos Q, que multiplica 1 menos Q na N. Só reescrevi ela, tá? Isso que está aqui na frente, ó, isso aqui é um número. É constante, porque é o primeiro termo dividido por 1 menos Q. Quem está variando é esse termo aqui, ó, o N, né, o Q na N. Então, se eu aplicar limite agora nessa Sn, com N indo para o infinito, seria então limite de A1 dividido por 1 menos Q, que multiplica 1 menos Q na N. E aí vem a pergunta, será que isso aqui vai para algum número? Se isso aqui for para algum número, então quer dizer que a limite de Sn existe, e aí, portanto, a série ela é convergente. Ou seja, a soma de infinitos termos é convergente. Se isso aqui não for para um número, então é porque essa série aqui ela vai ser divergente. E aí vem a pergunta, isso aqui vai para quanto? Depende. Depende de quem? Depende do valor de n. De n não, desculpa, depende do valor de q. Tá? Pelo seguinte, se esse q, e aí eu vou abrir aqui em duas possibilidades. Se esse q for um número entre menos 1 e 1, do tipo 0, alguma coisa, ou menos 0, alguma coisa, então quando tu jogar isso aqui para infinito, esse número que está aqui, ó, vai ser 0, alguma coisa elevado a um número muito grande. Isso aqui vai acabar indo para 0. E aí o que vai restar vai ser simplesmente A1 dividido por 1 menos Q vezes 1, né? Porque vai ficar 1 menos 0. Então, essa soma aí, essa limite aí, vai ir para A1 dividido por 1 menos Q, se o Q for um número entre menos 1 e 1. Entretanto, se esse Q for menor que menos 1
ou então o Q for maior do que 1, então esse número aqui ele pode acabar crescendo muito, positivamente, ou então negativamente, certo? E ainda se o Q for negativo, ele pode ficar trocando ainda de sinal, né? Dependendo do índice N. Então a única coisa que a gente pode afirmar aqui é que ele diverge. Diverge. Se o Q for menor que menos 1 ou se o Q for maior do que 1. E aí está a fórmula, essa fórmula aqui é exatamente a fórmula para a soma de infinitos termos de uma PG, que foi a fórmula que a gente usou aqui, ó. Aqui, né? Não, aqui, aqui, ó. Exemplo número 1, letra C, né? Que eu tinha 1 meio elevado na n menos 1. Eu vi que a razão era 1 meio, e eu disse para vocês, lembrem da fórmula lá do ensino médio, que é A1 dividido por 1 menos Q, né? A soma de infinitos termos está aqui. Por que ela é assim? É por causa dessa dedução que eu fiz aqui, certo? Então, quer dizer, em resumo, eu tenho aqui um resultado 1, para finalizar, que diz o seguinte, olha, a série geométrica da forma A1Q na n-1, que seria A1 mais A1 vezes Q, e observem que aqui A1 vezes Q é o A2, A1 vezes Q ao quadrado é o A3 e assim por diante, ela é convergente se módulo de Q é menor que 1. O que significa isso? Módulo de Q ser menor do que 1 significa que o Q está entre menos 1 e 1. Então, essa série geométrica ela é convergente se o Q for entre menos 1, ser um número entre menos 1 e 1. E a sua soma, no caso, ela vai convergir para este número que está aqui. A1 dividido por 1 menos Q. Por outro lado, se módulo de Q for maior ou igual a 1, e aqui faltou o igual, inclusive, ou seja, Q tem que ser menor ou igual do que menos 1, ou então maior ou igual do que 1, então a série geométrica ela vai acabar divergindo. Tá? Muito bem, então essa aqui que seria a ideia, são no caso duas sequências aí, PA e PG, que é fácil de tu encontrar a enésima soma parcial, que seria a soma de n termos, né? Para PA é essa aqui, e a IPA sempre vai divergir, ou vai mais ou menos infinito, e para PG a enésima soma parcial é dessa forma, e aí se tu aplicar limite nisso aqui, pode acabar indo para esse número, ou então acabar divergindo, tá? Ela dá um número, é convergente se a razão for entre menos 1 e 1. E vai dar divergente se for caso contrário. Certo? Muito bem, então essa aqui é a ideia. No próximo vídeo a gente vai fazer alguns exemplos trabalhando simplesmente com série geométrica. Tá?